desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Dia de nós temos aula, como dizem os adolescentes, de grátis. Meu amigo, é dia de aula de teologia, isso mesmo. O quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia foi apenas uma estratégia para a gente ter aula toda sexta-feira aqui com o doutor pastor Pedro Moura, não é isso, meu pastor? Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, Elber. Como é que está você, meu querido? Tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus. E por aí? Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem, alto e claro. Graças a Deus. O que é que você manda hoje? Pois é, então, eu estava falando aqui exatamente isso, que a gente tem toda sexta-feira, tem aqui uma aula de teologia com o nosso digníssimo pastor, né? E tem sido bênção demais para todos que participamos, né? E gente do Brasil inteiro, claro, participando desse momento tão bacana. E hoje nós vamos estar... hoje o nosso assunto, a gente vai estar falando sobre Jesus é Deus homem. É isso mesmo, meu pastor? É isso mesmo. Aí é teologia mesmo, sistemática. Isso mesmo. Então, assim, teologia, como dizem, raiz, né? E vamos pra cima. Mas, meu pastor, Salvador, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Como é que tá Salvador hoje? Tudo em paz, graças a Deus. Um dia bem soteropolitano. Eita. Solão, bonito. Coisa boa. Mas começa ali no cantinho, formar umas nuvens. Por isso que eu disse que é bem soteropolitano. Eu acho que... O hino da Bahia diz que nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro, mas não é verdade, não. Todo 2 de julho chove. Pois é. Olha, Brasília hoje amanheceu também assim meio estilo Salvador, né? Tava um sol ainda pouco, né? Um céuzão de brigadeiro, não tinha uma nuvem, mas agora de repente as nuvens tomaram posse do céu aqui, ó. Tá tudo nublado, tá tudo pelo menos com muita nuvem aqui, né? Mas que bom. Mas segundo eu tenho ouvido, Brasília já choveu demais, né? Muito, tem 2 dias que não chove, mas tem umas 2 semanas que tava chovendo praticamente todos os dias. Então assim, bênção pura. A gente estava precisando. Mas, meu pastor, vamos lá. Antes de nós acessarmos antes de nós irmos, né, para a nossa pergunta do dia de hoje, né? Jesus Cristo é Deus homem e tal, que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, né? E Lucas 3, 23 foi aí o texto base que foi usado para a pergunta, né? Mas do programa anterior, né, ficou uma perguntinha aqui. Na semana passada não deu para o pastor responder, né? Porque teve aí um pequeno imprevisto, né? Mas hoje a gente vai estar aqui respondendo então sobre o programa anterior, o programa ao vivo, vamos dizer assim, né? Anterior. E a pergunta anterior é exatamente essa aqui. Pastor, a pessoa falou assim, Pastor Moura, eu sei que houve um programa com assunto reprisado. Não, a pergunta é do programa reprisado, então? Que legal. Não é não. Não é não, né? A pergunta é do programa anterior. Eu estou vendo aqui na pergunta. Veja se não é. Tá. Então vamos lá. Eu sei que houve um programa com assunto reprisado, mas a minha pergunta é sobre o assunto quem é a Igreja de Cristo. Eu tenho amigos católicos que ouvem esse programa e eles me perguntaram o que é que o pastor Moura entende por cristianismo. A Igreja Católica é cristã e é a única igreja que vem do tempo dos apóstolos, por isso que ela é apostólica. É o que eles me dizem, mas e o Senhor? O que diz? Essa é a pergunta aí do nosso querido que não se identificou, ou querida, né, que não se identificou. E vamos lá. Veja bem, essa pergunta é do assunto anterior
a semana reprisada, não é? Sim. A semana em que o assunto foi reprisado. Então, sim, é isso mesmo. aquela semana anterior em que nós falamos sobre quem é a Igreja de Cristo. Sim. Houve aquele programa, houve muita gente contactando, mas eu escolhi esse porque essa pergunta, das muitas que vieram, para dar uma oportunidade de falar a amigos católicos, né, que estão seguindo o nosso programa. Fiquei muito feliz. Aliás, já faz tempo, eu acho que essa é a mesma pessoa que já fez uma pergunta dizendo que tinha amigos católicos. Eu não sei se ele é nosso irmão, que convida amigos dele que são católicos, mas de qualquer maneira é um prazer que eles estejam nos dando a sua audiência, não é? Sim. Então, vamos lá. Eu quero conversar sobre isso e quero, assim, acalmar o coração desses amigos que podem estar, assim, a gente diz assim, armados, né? Com algum tipo de desrespeito. Eu quero dizer que eu terei todo o respeito ao direito que essas pessoas, esses amigos têm de professar a fé que eles quiserem professar, não é? Agora, respeitar, e uma maneira de respeitar é falar a verdade. E, de acordo com a Bíblia, Paulo, por exemplo, diz que eu devo falar a verdade em amor. Efésios capítulo 4 diz que a verdade tem que ser dita em amor, né? O próprio Paulo, por exemplo, na primeira aos Coríntios capítulo 13, ele diz que o amor folga, o amor se alegra com a verdade. O amor não folga com a mentira, nem com aquele jeitinho que a gente dá para não desagradar, etc. A gente diz a verdade em amor, porque o amor se alegra com a verdade. Aliás, Paulo ainda diz, as referências vão assim, vão aparecendo, né? Paulo diz em Efésios capítulo... O primeiro, a verdade em amor, é capítulo 4. No capítulo 5, ele diz que existe o fruto da luz. E o fruto da luz, segundo Paulo, tem são três características do fruto da luz. Uma delas é bondade, a outra delas é verdade. Então a gente tem que tratar com bondade e com verdade. Uma questão que certamente está afligindo o coração de pessoas sinceras em sua fé. E eu estou me lembrando também que o profeta Zacarias, eu acho que é o capítulo 8, ele fala sobre... Eu acho que tudo isso que Paulo está dizendo aqui, capítulo 5, capítulo de Efésios, capítulo 4 de Efésios, 1 Coríntios 13, eu acho que ele foi buscar isso em Zacarias, capítulo... é o capítulo 8, mas eu não diria o versículo, o meu leitor... o meu ouvinte deve procurar. Então eu entendo que cristianismo, isto é, essa ideia de o que é o cristianismo, eu disse o que é que o pastor Moura entende por cristianismo, isso está em qualquer dicionário, eu não estou inventando nada aqui. O cristianismo é a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina de Jesus Cristo foi ensinada por quem? Foi por um líder religioso chamado Papa, foi por um líder religioso chamado pastor. A doutrina de Jesus Cristo foi ensinada por Jesus Cristo em seu ministério aqui na terra e por seus apóstolos. E ela está assim exarada nos evangelhos e em todo o Novo Testamento. Então o que eu preciso dizer inicialmente é que se a doutrina de uma igreja, qualquer igreja, não é totalmente baseada no ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos, como registrado no Novo Testamento, essa igreja pode ser tudo. Ela pode ter o nome que quiser, mas ela não é uma igreja cristã. Então, lembre-se, Atos 2:42. A igreja em Jerusalém, depois a igreja em Jerusalém,
permanecia na doutrina dos apóstolos. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz que a família de Deus, a igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. O que é que Paulo está dizendo com isso? Isso é um sinédoque, né? Ele está dizendo que a família é edificada sobre o Antigo e o Novo Testamento. A doutrina, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Paulo fecha, esse é o capítulo 2 de Efésios, versículo 20, 21, 22. E ele diz que quem suporta esse fundamento é o Senhor Jesus. Ele é a pedra que suporta esse fundamento. Ele é o fundamento sobre o qual os profetas edificaram. Os profetas e os apóstolos edificaram. Então, o que acontece com a igreja romana, dos amigos que estão nos acompanhando, é que ao longo dos séculos ela não seguiu o ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos, conforme o Novo Testamento. Os ensinos da igreja romana passaram a ser o ensino dos papas. E a tradição da igreja passou a ter a mesma autoridade, e eu diria mais autoridade que a palavra de Deus. E porque muita coisa da tradição que se choca de frente, se choca mesmo com a Bíblia, a igreja romana prefere a tradição. Então, nenhuma igreja, sim. Então, a ideia é: igreja cristã, cristianismo, é a doutrina do Senhor Jesus ensinada por ele, no seu ministério aqui na terra, por seus apóstolos e em todo o Novo Testamento. Segundo nenhuma igreja vem do tempo dos apóstolos. A doutrina é do tempo dos apóstolos. Mas algumas organizações se afastaram dessa doutrina, que vem de Jerusalém e está exarada no Novo Testamento. Então, por exemplo, a igreja romana diz que o líder máximo dela é sucessor de Pedro. Não existe sucessão apostólica. Os apóstolos não tiveram sucessores. E esse líder, chamado Papa, segundo essa igreja, é sucessor de Pedro. Mas compare os ensinos de Pedro com os ensinos dos papas. Né? Só houve 12 apóstolos. Aliás, 13, porque Paulo foi inserido e Judas é apóstolo. Quer queira, quer não queira, ele é apóstolo. Ele depois deixou de ser apóstolo, mas ele foi durante o ministério terreno do Senhor Jesus. E mais Paulo. Portanto, esse ministério apostólico não é mais vigente. O ensino-se, mas não existe. O termo apóstolo, fora dos 13 no Novo Testamento, é referência a missionários. Porque existe um genitivo, isso aqui é muito importante. Quando se refere aos apóstolos, você vê, Paulo é apóstolo de Jesus. Isso é um genitivo. A fonte do apostolado dele é Jesus. Ele foi chamado pessoalmente, nominalmente, por Jesus, como todos os demais apóstolos. Todos eles foram chamados pessoalmente, nominalmente. Você é Simão. Você é Pedro. E você vai se chamar agora Simão. Mudou o nome, sim. E isso significa autoridade, né? Totalmente, autoridade total sobre Pedro. Mudou o nome dele. Os poderosos mudam o nome dos seus servos. E Pedro é servo. E Paulo é servo. E todos eles são servos do Senhor Jesus. Então, esse termo, para quem não foi chamado, quem não tem esse genitivo na chamada, apóstolo de Jesus,
Genitivo é um caso grego, né? Então, esse é missionário da igreja. E é verdade, eu sei que alguém vai arguir, e as pessoas que se denominam apóstolos hoje, fulano é apóstolo. Eu tenho que dizer com todo respeito que eles não conseguirão provar a sua apostolicidade em um suporte do Novo Testamento. Não existe. Não existe para eles o genitivo chamado pessoalmente. E Paulo, que foi depois do ministério de Jesus, ele recebeu tudo que os apóstolos receberam. Ele foi chamado pessoalmente: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo não difere em nada dos demais apóstolos. Ele tem esse genitivo, ele é apóstolo de Cristo. Agora, o que é a igreja apostólica? É a igreja que segue o ensino dos apóstolos. E a igreja romana não segue o ensino dos apóstolos. Ela tem um líder chamado Papa. Olha, Papa é o pai maior. Ele tem um líder que é chamado Sumo Pontífice, que significa aquele que faz ponte entre Deus e os homens. Ele tem um líder chamado Vigário, que é substituto. Então, com o nome Papa, ele usurpa o lugar de Deus, o Pai. Com o nome Sumo Pontífice, ele usurpa o lugar de Jesus, que Jesus é a ponte entre nós e Deus. Com o nome Vigário, ele usurpa o lugar do Espírito Santo. Isso não é ensino apostólico. Nenhum apóstolo teve primazia sobre os demais. Pelo contrário, Jesus os ensinou que se algum deles quisesse ser o maior, fosse o menor, o servo de todos. Nenhum apóstolo assumiu a condição de infalível. Paulo, por exemplo, disse: eu sou o maior dos pecadores. Mas esse líder da igreja romana, chamado de Papa, o pai maior, detém o munus da infalibilidade. A igreja católica não vem do dia dos apóstolos. Essa igreja é do 4º século depois de Cristo. Então, eu diria, não quero ofender, mas tenho que falar a verdade em amor, a igreja romana é mais pagã do que cristã. Culto a santos e santas, senhores e senhoras, todo tipo de idolatria é paganismo, puro paganismo. No cristianismo, a idolatria é abominação diante de Deus. Deus abomina. Fugir dos ídolos, diz João, o apóstolo. O Senhor Jesus ensinou: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. No cristianismo, a idolatria é abominação. É mais ou menos isso, amigo. Eu quero agradecer a seus amigos católicos a audiência deles no programa. Ontem, em uma agência dos Correios, aqui em Salvador, eu fui despachar alguns pacotes, livros, encomenda da minha esposa para amigas dela, de Natal. Um rapaz muito atencioso, funcionário dos Correios, enquanto eu pagava a remessa desses pacotes, eu perguntei se ele sabia que Jesus o amava. Ele disse: eu sei que Jesus... Ele foi muito firme, né? Eu sei que Jesus ama todo mundo. Eu disse: verdade, ele ama todo mundo, mas deixe-me dizer uma coisa a mais sobre ele. É que ele ama você pessoalmente. Ele arregalou os olhos. E eu disse: deixa eu contar uma história para você. Eu sei que você está na hora de trabalho, mas na agência do Correio aqui, você tem que entrar numa sala para fazer o pagamento, que eles só aceitam dinheiro ou débito. Aí eu digo: eu prefiro pagar em débito. Aí fui com ele para dentro de uma sala. Eu disse a ele: deixa eu contar uma história para você de um homem chamado Zaqueu. Quando Jesus, eu disse para você, o nome dele eu não vou dizer aqui. Quando Jesus olha uma multidão, ele vê você, ele sabe o seu nome e ele quer morar em sua casa. Essa casa é o seu coração.
Aí eu contei a ele. Um dia Jesus ia passando numa cidade chamada Jericó e uma multidão o acompanhava. E um homem baixinho pensou consigo mesmo, não é? Eu não vou conseguir vê-lo, eu quero vê-lo, mas eu não vou conseguir vê-lo, porque não dá, a multidão é muito grande. O que ele fez? Ele subiu num sicômoro, uma árvore brava, que tem espinhos. Nem pensou duas vezes, ele subiu naquele sicômoro, figueira brava. E quando Jesus chegou perto da árvore, sabe o que Jesus fez? Não sabia nada, ele não conhecia a história de Zaqueu. E ele era católico, né? Ele disse, quando Jesus chegou perto da árvore, sabe o que Jesus fez? Ele disse, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça, eu vou para a sua casa hoje. Olha que coisa. Veja, meu amigo, Jesus chegou ali, sabia o nome dele, e Jesus queria entrar na casa dele. Então, essa casa é o seu coração, essa casa era o coração de Zaqueu. Então, eu disse assim, converse com seu pastor, para puxar a conversa ainda, né? Converse com seu pastor. Aí ele disse, mas eu sou católico. Eu disse, interessante, né? Aqui eu estou dizendo para você agora, Elber, um católico que não conhecia a história de Zaqueu. Qualquer criança numa igreja evangélica sabe a história de Zaqueu. Então, a igreja apostólica prega a Bíblia. O ensino de Jesus e dos apóstolos não deixa os seus fiéis ignorantes a respeito da Bíblia. Não é novidade nenhuma, não é que os católicos não conhecem a Bíblia. Quando você fala uma coisa da Bíblia para eles, é novidade. É muito raro. Só nesse movimento aí de católicos e que eles estão procurando conhecer a Bíblia, mas em geral o católico não conhece a Bíblia. Então, a igreja apostólica é a igreja que segue o ensino dos apóstolos. E os apóstolos, o ensino deles era o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, procure orientação de quem pode ajudar. Obrigado pela pergunta interessante e pela paciência de nos conceder a sua audiência. Com você, meu amigão, para a pergunta de hoje. Maravilha. Então tá aí. E qualquer dúvida, o pastor Pedro tá aí. Meu Deus. Muito bom, pastor. Glória a Deus. Olha só, e vamos então para... O senhor quer acrescentar mais uma coisa sobre essa pergunta anterior aí, pastor? Ou já? Não, talvez no meio da discussão da divindade de Jesus venha alguma coisa sobre o assunto, aí a gente introduz, tá certo? Mas eu creio que só agradecer muito esse amigo, que eu acho que ele já veio outras vezes aqui fazendo pergunta e ele tem amigos que ele convida, então é muito interessante. Aliás, é até uma boa lição para nós cristãos, né, crentes batistas, que temos uma rádio nossa. Sim. Convidar amigos, né, fazer amigos, convidar amigos, granjear amigos, para que eles ouçam o Evangelho através da missionária Rede 316. Pode partir, meu querido, para a pergunta de hoje. Maravilha, exatamente, é uma tremenda de uma oportunidade, né? É o que a gente tem falado aqui, que aqui a gente está compartilhando o amor de Deus 24 horas e hoje, agora, nesse momento, na sexta-feira, também não é diferente. Então vamos lá. Como a gente falou, a base bíblica para a pergunta de hoje, né, que foi usada é Lucas capítulo 1, versículo 35 e Lucas capítulo 3, versículo 23. E a pergunta é a seguinte: Pastor Moura, sou crente e sou professor universitário de letras. Eu leio e amo a Bíblia desde a infância. Sempre que a leio, fico perplexo, mas creio pela fé em textos que falam sobre a humanidade e a divindade de Jesus. Ele era Deus-homem. Ele era Deus e homem, né? Deus-homem, ao mesmo tempo. Creio sem questionar. Mas gostaria de ouvir do Senhor sobre a humanidade e deidade de Jesus. Ele chorou como os humanos,
Mas, de repente, eu leio que ele nunca cometeu pecado, que é o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Leio Aleluia. que ele é o Filho do homem e o Filho de Deus. Leio que o próprio Deus, Pai, o chama de Filho. Mateus 3,17. Para mim, isso tudo é muito lindo. Na verdade, é divino. Meu pastor, diz com frequência, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por favor, pastor Moura, fale em algum programa da Rede 316 sobre este ser, que é humano e divino ao mesmo tempo. Muito obrigado. Amém. Que pergunta bem redigida, não é? É verdade. Professor de letras, não é? É verdade. Professor. Professor de letras, né? Ah, que bom. Eu quero agradecer, ouviu, Elber? Sim. Aos divulgadores, cada semana eu não posso colocar todos, porque eu quero fazer o foco em um cada semana. Sim. E esta semana eu quero agradecer ao pastor Luiz Carlos Rebouças Andrade, um jovem pastor. Ele foi meu aluno já faz algum tempo, ele foi meu aluno no Seminário do Nordeste. Sim. Um jovem pastor auxiliar, o pai dele é o pastor da igreja, um jovem pastor auxiliar da Igreja Batista Belém, num bairro histórico de Salvador, chamado Pirajá. Algum dia a gente fala sobre essa história do bairro de Pirajá, aqui em Salvador. Nosso divulgador nesse bairro populoso e histórico de Salvador. Muito obrigado, a gente chama ele de Luizinho, até na igreja ele é Luizinho. Tão novo, já pastor de uma igreja grande, já preguei lá algumas vezes. Ela é uma igreja eu acho, eu acho que não estou equivocado não, mas ela é uma igreja da Convenção Batista Nacional, se eu não estou enganado. Uma igreja de uma doutrina sólida e de um pastor firme, que tem uma esposa assim ao lado dele, uma arquiteta. É uma igreja muito bem servida de líderes, e o Luizinho é nosso divulgador. Veja que bênção para nós, né? No meio daquela igreja tão numerosa de irmãos em Cristo. Então, são muitos os contatos de irmãos que ouvem o nosso programa, agradecem, incentivam. A minha lista está cheia. A lista da Dulce ainda é maior do que a minha, porque as irmãs, principalmente esposas de pastores, estão sempre mais ligadas, não somente no programa, mas elas gostam de comentar, né, os programas. E eu e a Dulce estamos agradecendo essas pessoas que fazem contato conosco, WhatsApp. A gente incentiva, né, que façam o mesmo contato com a Rede 316. Agora, algumas pessoas dizem que querem comentar no próprio programa, mas não conseguem. Em geral, nós informamos que elas devem entrar em contato com a Rede 316, porque da parte da rádio há total interesse, né? E do programa, total interesse em conhecer o interesse desses irmãos e conhecer até o nosso tamanho e a extensão da nossa audiência, né? E agora, só uma palavrinha de esclarecimento. A semana passada não foi possível estar com os irmãos. E eu estava fora de Salvador? Não. Onde é que eu estava, meu Deus? Sim, eu já estou lembrado. Foi uma agenda que eu não consegui me desvencilhar. Mas eu ouvi, onde eu estava, eu ouvi o programa. E eu vi que foi bem explicado, né? Por isso que nós reprisamos um antigo programa sobre a salvação do crente, que é eterna. E por causa disso que o assunto que deveria ser hoje, a luta do arcanjo com Satanás, lá de Judas, baseada na carta de Judas, então ela foi transferida para a próxima sexta-feira, a fim de a gente não perder essa questão de hoje da deidade de Jesus, que seria na sexta-feira passada. Então, aqui está o nosso pedido de desculpas e o nosso esclarecimento, que ninguém vai ficar sem resposta.
Todas as respostas que forem agendadas por mim e pela equipe da Rede 316, elas vão ser respondidas no tempo certo, e a gente avisa essas pessoas qual é o dia, qual é o agendamento da sua questão. Então, sobre essa questão de hoje, né, pura teologia sistemática, eu gostaria de recomendar um livro que está em português. É um livro, o título do livro, eu não posso precisar agora a editora, mas eu acho que é a editora Fiel. Cristo Jesus Homem, o título do livro. E o subtítulo é Reflexões Teológicas sobre a Humanidade de Cristo. Ele trata sobre a humanidade de Cristo. Dr. Bruce Ware. O Dr. Ware é professor lá do seminário de Louisville, no Kentucky. Ele foi professor, eu não fui aluno dele, não. Ele foi professor do meu filho, o pastor Lucas Moura, lá no tempo que o Lucas estava fazendo mestrado lá no seminário de Louisville. Mas eu também recomendaria o livro, eu vou dizer em português, mas ele não está em português, mas as pessoas que puderem ler em inglês, né? O Rei em sua... Aqui está beauty, sua beleza. O Rei em sua majestade devia ser, né, uma teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Do Dr. Schreiner, é um dos maiores teólogos batistas vivos da atualidade. Ele também é professor de Louisville. O Rei em sua beleza, literalmente. O Rei em sua majestade. É a tradução que eu estou fazendo. Mas eu também recomendaria Strong. Lembram-se daquela sistemática dele, né? De Strong. Augusto Strong. Ele já tem em português a teologia. No meu tempo só era em inglês. Agora eu vi aqui na biblioteca do meu irmão, pastor Miguel Moura, a sistemática de Strong. É o capítulo 2 que fala sobre Jesus, o homem e o Deus Jesus. Mas tem também uma outra sistemática de Grudem, W. Grudem, a teologia sistemática, atual e exaustiva, uma boa teologia. Ela é mais simples do que a do Strong, mas ela é mais... Está melhor não somente para o pastor, e o pastor que não tem muito preparo, e o que tem preparo, mas está mais ao alcance do leigo. O Grudem está mais ao alcance do que o Strong, mas as duas são extremamente recomendadas por mim. E a teologia do Schreiner, o Rei em sua majestade. E o livro do Dr. Ware, que ele gosta de briga, e eu recomendo, principalmente para pastores, a leitura de Cristo Jesus Homem, baseado na carta de Paulo a Timóteo. Mas vamos lá. São muitos textos, Elder, mas a pessoa que fez a pergunta mandou 2, né? Lucas 3, 23. Ora, Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo como se cuidava, é uma explicativa, como se cuidava, filho de José. Olha a humanidade dele aí, né? E Lucas 1, 35, respondeu-lhe o anjo, isto é, o anjo estava falando com Maria, a mãe do Senhor, Maria de Nazaré. O anjo disse a Maria, que ela ficou assim, espantada, não é? Como pode ser? Eu não conheço varão, não é? E lembre-se que eu não conheço varão é um eufemismo que, segundo os tradutores, abranda o original. Porque o que Maria disse é, eu nunca tive sexo, nunca fiz sexo com ninguém. E então,
e ela estava espantada, e o autor disse que ela disse, eu não conheci, mas ela não disse isso, não. Ela disse, o tradutor, ela disse, eu nunca fiz sexo com nenhum homem, foi o que Maria falou. Então, mas o anjo explicou para ela, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Portanto, não tem homem nenhum na história. Por isso, disse o anjo, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Filho de Deus é Deus. Filho de peixe é peixe, né? Assim, isso é bem prosaico, né? Essa comparação. Filho de peixe é peixe, filho de Deus é Deus. É bem prosaico, mas é bem próprio, né? Assim, um cachorrinho que nasce de uma cadela, ele é filho de um cachorro, de um macho cachorro, né? Um potrozinho que nasce de uma égua é filho de um cavalo. Então, filho de Deus é Deus. Ele é filho do obra e graça do Espírito Santo. Então, observaram esses dois textos do mesmo evangelista, né? No primeiro é dito que Jesus é filho de José. No segundo é dito que Jesus é filho de Deus. Então, vamos começar aqui pela humanidade. Embora o texto primeiro é sobre a divindade dele. Mas vamos colocar a humanidade dele, porque quando chegarmos na divindade dele, eu preferi só citar textos que provam a divindade dele, não argumentar muito. Os argumentos estão lá explícitos no Novo Testamento. Vamos lá. A humanidade de Jesus segundo a Bíblia. Nós temos que dizer, aqui para começar, que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Olha, e não somente aqui na terra durante o ministério dele, mas agora no céu, onde está. Esse onde está, eu coloquei as aspas, porque esse onde está em Colossenses, capítulo 3, que quando Paulo diz, pensai nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está. Que existe uma pontuação em alguma versão que vai direto, onde Cristo está assentado à direita da majestade, mas a pontuação não é essa, não. A pontuação de Colossenses capítulo 3 é: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está, vírgula. Eu nem sei se é ponto e vírgula, mas vamos deixar vírgula. Onde Cristo está, vírgula. Assentado, aí já é outra sentença. Então, a ideia de que a humanidade de Jesus não é somente aqui na terra, durante seu ministério terreno, mas agora no céu, onde ele está. E por toda a eternidade ele continuará sendo Deus homem. Aliás, Welber, às vezes vem na minha cabeça assim, eu gosto de adiantar, porque chegou uma pergunta que eu estou analisando, vou mandar para os meninos, uma pergunta, os meninos é Romeu e o William, né? Eu vou mandar para eles uma pergunta que diz assim, que o céu contém, Jesus está sendo contido pelo céu. Que coisa intrigante, não é? E parece que essa questão tem que ser analisada à luz de questões que dizem que ele está lá, como em Colossenses capítulo 3. Agora, esse que o céu contém é mais complicada essa história, mas vamos pedir a direção a Deus e vamos ver como é que o nosso pessoal da rede agenda essa questão. Sempre as questões eu gosto de ficar em contato com eles para que eles vejam essas questões. Mas essa é muito interessante. Mas vamos voltar aqui onde eu estava. Que o Senhor Jesus está no céu como homem e por toda a eternidade ele continuará sendo homem e sendo Deus ao mesmo tempo. O pastor do nosso irmão que perguntou, né? O nosso professor de letras, muito, muito lúcido, o pastor dele diz a ele, olha como é bom um pastor que crê na Bíblia, né? O pastor dele diz a ele, Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Os pastores precisam dizer isso sempre para lembrar a igreja.
Então, no céu, Jesus continua sendo homem. Houve um programa em que eu falei sobre isso e alguém levantou uma questão, né? Porque aliás, parece que foi o Elber mesmo que lembrou disso. Porque eu havia dito que Jesus é o único homem, o único ser humano que está em corpo e espírito no céu. Ninguém mais. Eu me lembro que o Elber falou isso, mas naquele dia não houve tempo, né? Então, por que isso? É porque a ideia é que os corpos dos crentes mortos estão na sepultura, enquanto o espírito está no paraíso. Aí agora alguém vai arguir, e eu acho que essa pessoa arguiu isso. Por quê? Porque o corpo fica aguardando a ressurreição na sepultura. Parece que a pergunta foi: mas se Jesus é perfeitamente homem, por que o corpo dele já está no céu e não na sepultura? Vê como os crentes têm perguntas? Eles precisam botar essas perguntas para fora. Não tem que ser a mim. Se quiserem fazer a mim, vai ser uma honra. Mas eles têm pastores que podem explicar por que o corpo de Jesus está no céu e não na sepultura, como está o corpo de todos os humanos. É porque o corpo de Jesus já foi ressuscitado. A ressurreição de Jesus, eu preciso dizer para esse irmão, é o modelo de nossa ressurreição. Como ela pode modelar? Como ela pode ser o modelo de nossa ressurreição se ele ainda está na sepultura? Estamos esperando, e Paulo diz, daqui a pouco a gente diz o que Paulo diz, para eu não me perder aqui. A ressurreição dele é modelo de nossa ressurreição e a garantia. A palavra é arrabon, em grego, A-R-R-A-B-O-N. A absoluta garantia, como o Espírito é garantia. A ressurreição de Jesus é garantia. Se Jesus, é a garantia de nossa salvação. Se Jesus não houvesse ressuscitado, aqui agora que vem Paulo, né? Todos nós estaríamos perdidos, eternamente. É bom ler 1 Coríntios 15. E não vou dizer o versículo não, para você ler todo, para encontrar lá o versículo que diz que nós estaríamos perdidos. Desde o primeiro crente da história da salvação, estaria perdido. Se Jesus não ressuscitasse. Por isso que a ressurreição do Senhor Jesus é modelo. É um modelo, né? E ela, qual é a diferença dela para nós? É que nós vamos ser ressuscitados. E o Senhor Jesus, olha que coisa tremenda sobre a ressurreição de Jesus que me ocorre aqui. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. Isso o crente tem que ter isso na ponta da língua. Está em Atos capítulo 2, versículo 24. Mas procure, vai correndo o dedo lá até achar. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, Atos 2. Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, Romanos 8, versículo 11. Agora, olha que coisa assim divina. Jesus foi ressuscitado por seu próprio poder. Aleluia! Eu não tenho esse poder. Você não tem, Elber. Nenhum crente tem o poder. Você morreu. Se Cristo não ressuscitar você, você vai ficar perdido. Mas ele vai ressuscitar você porque você é salvo. Marcos 8, 3, João 10, 17, João 10, 18. Lembra-se que uma hora Jesus disse: ninguém tira a minha vida? Eu tenho poder, eu dou a minha vida. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para retomar a minha vida. Ele tem poder. Jesus foi ressuscitado pelo próprio poder dele, pelo poder do Espírito, pelo poder de Deus o Pai. Então, a Trindade toda se uniu para ressuscitar o Senhor Jesus. Essa é o modelo da nossa ressurreição. Agora, hoje tivemos uma pergunta de um amigo que convida amigos católicos. A Igreja Romana criou a Assunção de Maria em corpo e alma.
Então, para essa igreja, não somente Jesus, mas também Maria está no céu, em corpo e espírito. Oh, meu amigo, meus ouvintes católicos, isso é falso, totalmente falso. Quem ressuscitou a Jesus foi o Pai, o Espírito e o próprio Senhor Jesus, como eu referi acima. Mas quem foi que ressuscitou a Maria e a colocou no céu em corpo e espírito? Foi o Papa Pio XII. Olha que até 1950, nenhum católico sabia que Maria havia ressuscitado e estava no céu ao lado do trono. Tem 4 pessoas, segundo a Igreja Católica, no trono. Não é só... tem 3 pessoas, não é só o Pai e o Filho em majestade assentado no trono, mas 3 pessoas que estão assentadas no trono, segundo a Igreja Católica. Mas isso é falso. Isso é falso. Quem ressuscitou a Maria foi o Papa Pio XII em 1900. Ele decidiu que o ensino de Jesus a Nicodemos era falso. Foi o que Jesus ensinou a Nicodemos, Nicodemos é João 3. Jesus disse a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho de Deus, o Filho do homem. Então, João 3,13. Então, Jesus determinou isso. Então, Maria está, sim, em corpo e alma no céu, disse o Papa. E veja quantos séculos se passou para ele descobrir isso, para a igreja descobrir isso. Não tem qualquer suporte no Novo Testamento. Os apóstolos nunca falaram sobre isso. Não há uma testemunha em todo o Novo Testamento. E o próprio Senhor Jesus vedou qualquer possibilidade de um ser humano sair da sepultura e subir ao céu em corpo. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem. Só Jesus, o Filho do homem, está no céu em corpo e alma. Então, essa assunção da mãe do Senhor Jesus, a bendita mãe do Senhor Jesus, que nunca foi testemunhada por ninguém, nunca foi tratado desse assunto no Novo Testamento, um Papa decidiu desmentir o que Jesus ensinou a Nicodemos. Olha, o Elber e meu amigo que convida os amigos católicos. Se eu fosse um católico desejoso de conhecer a verdade, eu leria a Bíblia. E eu procuraria o líder da minha igreja, da minha paróquia, a paróquia que eu frequentasse, e perguntaria. E sobre esse assunto eu perguntaria a ele assim: quem está falando a verdade? Jesus, que diz que ninguém sobe em corpo ao céu, só ele. Ou o Papa Pio XII, que disse que não é só Jesus, mas é Maria também. Quem está falando a verdade? Então, continuando sobre a humanidade de Jesus. Jesus nasceu de uma mulher, Maria de Nazaré, desposada com um homem chamado José. Mas ela decidiu retardar a sua lua de mel, por obediência. Ela já estava casada. É um acerto dos hebreus. Ela decidiu retardar a sua lua de mel, a sua vida conjugal com José, para obedecer à ordem de Deus que lhe foi dada através de um anjo chamado Gabriel. E Lucas 1, 26 a 35, se você quiser procurar. E essa ordem dizia: eis que conceberás, Maria, eis que conceberás, e darás à luz um filho, ao qual porás o nome Jesus. Olha, uma mulher só pode dar à luz a um humano. Portanto, ele é filho do homem, porque Maria é humana. E Jesus é o filho primogênito dela, Lucas 2,7.
está dito, deu à luz seu filho primogênito e o envolveu em faixas. Filho do homem, sentia frio, né? Quando nasceu, estava envolvido em faixas, como toda criança que nasce. Saiu dali daquele líquido onde ficou 9 meses, né? Ali na barriga da mamãe, no ventre da mamãe, e sentiu frio cá fora, né? Chora que os lábiozinhos tremem, o bebê chora assim, a mamãe enrola ele e no instante ele fica aquecido. E o Senhor Jesus precisou de faixas, humano, sentindo frio, chorando, sentindo frio. Tinha que chorar, senão não respirava, né? E se não chora, apanha. A Bíblia não diz que Jesus apanhou, mas o bebê que não chora, apanha para chorar. Minha mulher apanhou quando nasceu. Eu conheci o médico que fez o parto dela. O nascimento de Jesus, quer dizer, ele nasceu de uma mulher, mas era estranho, porque o nascimento dele foi virginal. A mãe dele estava casada com José, como dissemos acima, mas a Escritura diz, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, tem que ler Mateus 1 todinho, essa história, e conseguir, e continuar, é versículo 18 essa história. Portanto, Maria engravidou antes de iniciar sua vida conjugal, sexual, com José, seu marido. Isso fica evidente na reação de José, porque a Escritura diz que, e como José, seu esposo, José, seu esposo, como é a palavra que disse? Era justo, e não a queria difamar. Se você está com sua Bíblia de papel aberta aí, marca essa palavra, infamar. José não queria infamar Maria, intentou deixá-la secretamente. Mateus, capítulo 1. Essa palavra infamar é muito importante, né? Degmatizou. Eu acho que é degmatizou, é porque a última palavra é uma vogal longa. Degmatizou. Isso é castigar uma pessoa para servir de exemplo a outros. É isso que é degmatizo. Isso é o verbo, né? O verbo infamar. Castigar uma pessoa para ela servir de exemplo aos outros. A pena para o adultério em Israel era apedrejamento, tanto para a mulher quanto para o homem. Por isso que Jesus não aceitou aquela desculpa daquela mulher adúltera. Já falamos isso numa das... Quando o Senhor Jesus absolveu aquela mulher, um dos motivos é que eles não trouxeram um homem. Mulher não adultera sozinha. Então, o homem e a mulher têm que ser trazido à presença. Então, tanto a mulher quanto o homem com quem ela havia adulterado, só que José não sabia quem era o homem, que esse homem não existia. No caso de Maria, o homem seria condenado ainda mais, porque a lei dizia que manter relação sexual com uma virgem comprometida, ou como o Mateus diz, desposada, é adultério, porque uma mulher desposada é uma mulher casada, ainda que não tenha iniciado a sua vida sexual, mas ela é casada. Por isso que ela disse, eu não conheço nenhum homem, eu não tive relação sexual com nenhum homem, como é que eu vou engravidar? Mas a lei, além de adultério, ela e o homem tinham que ser levados, e a pena desse homem seria acrescida pelo fato de ela ser uma virgem desposada. E Maria seria punida com morte, porque ela violou os laços matrimoniais assumidos com um homem chamado José. Por isso se dizia que Maria era uma virgem desposada. Isso é, casada. Quando tudo isso aconteceu, ela já era desposada com José. No judaísmo, nos dias do ministério de Jesus, a pena continuava a viger, inclusive por várias vezes. Pessoas foram apedrejadas, e inclusive crentes foram apedrejados, né? O Senhor Jesus, várias vezes,
né? João capítulo 8, por exemplo, eles tentaram apedrejar Jesus, mas Jesus não podia morrer antes da cruz. Por isso que em Hebreus tem um versículo tremendo. Ele se entregava, ele chorava, o Senhor Jesus chorava com lágrimas e se entregava ao que o podia livrar da morte. Não é da cruz. Em João 8 tem um exemplo, quem o livrou do apedrejamento foi Deus, que o escondeu de uma maneira tremenda, poderosa. Ele é o Deus que podia livrar o filho dele da morte, não da cruz, mas da morte antes da cruz. O apedrejamento, por exemplo. Mas Deus não livrou Estevão. Atos capítulo 7, foi apedrejado. Foi recebido no céu. Jesus se levantou para receber, para dar as boas-vindas a Pedro. Diz o texto, né? Que Estevão, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Ele viu o Filho do Homem em pé, à direita da majestade. Então, apedrejaram Paulo. Né? Paulo foi apedrejado, foi havido por morto, foi arrastado como morto. Mas a igreja de Cristo, composta de judeus, nos dias do Novo Testamento, nunca apedrejou ninguém. Aboliu esta sentença. Não existe apedrejamento para a igreja de Cristo. Existe para o judaísmo. Né? Não sei como se passa hoje. Eu me lembro que uma vez eu queria ir em Mea Shearim, lá em Jerusalém, que é o centro do judaísmo, é o maior centro do judaísmo em todo o mundo. E então um amigo disse assim, não vá dia de sábado. Ele disse, mas eu não sei se ele estava falando a verdade. Eles podem apedrejar seu carro, mas eu não creio nisso. Os judeus são pessoas dóceis lá em Israel. Mas isso para me assustar. E também para não perder meu tempo de ir a Mea Shearim um dia de sábado, porque eles põem barricadas, não dá nem para você entrar em Jerusalém. Eles guardam o sábado, nós respeitamos o sábado deles. Não é do cristianismo, mas eles são judeus, eles não são cristãos. Então o judaísmo separa o sábado e os cristãos separam o domingo. O Senhor Jesus é o descanso dos cristãos. Olha o que Jesus diz em Mateus 11. Achareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim e achareis descanso. Jesus é o meu sábado. Em Jesus eu acho descanso para a minha alma. Deixa eu voltar aqui ao esboço, né? Então apedrejaram Paulo, mas a igreja abuiu. Pois bem, qual a importância do nascimento virginal de Jesus? Tudo isso está dentro do escopo do nascimento virginal de Jesus. Desculpe que eu vou fazendo adendos ao esboço, mas eu estou sempre pegando ele aqui e me encontrando novamente. O esboço básico, a gente não foge dele. Então, a importância é que esse nascimento virginal de Jesus é que torna Jesus humano. Sim, no nascimento virginal, Jesus é só divino. Mas ele nasceu de uma mulher. Então, Jesus tem mãe humana e pai divino. Não temas, Maria, disse o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Deus é o Espírito, a sombra do Espírito que engravidou Maria. Então a mãe de Jesus era humana, por isso que Jesus tem um corpo humano, como a mãe dele. Maria tem corpo humano. Agora, antes de tratar desse corpo humano do Senhor Jesus, eu tenho que lembrar que para o meu amigo que convida amigos católicos, que quando a Igreja Romana reza Santa Maria, Mãe de Deus, o que é que ela está fazendo com isso? Ela está excluindo a humanidade de Jesus. Se ela é Mãe de Deus, ela está excluindo a humanidade de Jesus.
Porque se Maria é mãe de Deus, ela não é humana, mas divina. Então, o corpo humano do Senhor, como o corpo de todos os humanos, vem de Maria. O meu vem de Dona Anice Moura, minha mãe. Eu tenho o corpo que foi gerado no ventre de Dona Nicinha. A gente chamava ela de... Os amigos, a gente chamava ela de mamãe. Mas os amigos chamavam ela de Nicinha, porque o nome dela é Nice, não é Eunice. Nice Moura. Então, o meu corpo foi gerado no corpo da minha mãe. E por isso que eu sou humano, como minha mãe era humana. Então, mas se Maria é mãe de Deus, como a Igreja Romana ensina os seus seguidores a rezar, Santa Maria, Mãe de Deus, ela exclui a humanidade de Jesus. Então, Maria é mãe de Deus, ela não é humana, mas divina. Mas isso não é verdade. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe do homem Jesus, o primogênito de Maria. O corpo humano do Senhor, como o corpo de todos os humanos, é sujeito às intempéries da vida. Ao longo até aquele momento, Maria não sabia nada do que iria acontecer com ela, por isso que ela se espantou grandemente. Ela se espantou grandemente. Mas Deus nunca é surpreendido com nada. Não tem nada que faça surpresa a Deus. Ele sabe todas as coisas antes, durante e depois. Ele sabe do que vai acontecer. Por isso, por exemplo, temos um livro em que revelou muita coisa que vai acontecer no futuro. Mas os humanos não. Os humanos vão saber à medida que as coisas vão acontecendo, né? Então, o corpo humano do Senhor, como o corpo de todos os humanos, sujeito às intempéries da vida. A surpresa. O que foi isso? O que aconteceu? Né? Ao longo do Novo Testamento, há muitos relatos da vida humana de Jesus. Por exemplo, na infância dele. Ele não nasceu sabendo tudo. Na infância, ele não tinha a estatura de um adulto. Na infância, ele não impôs sua divindade à sua mãe. Na infância, ele seguia a disciplina estabelecida por sua mãe, na casa de sua mãe e de seu pai adotivo. Jesus teve um pai adotivo chamado José, um homem justo, segundo a Bíblia. Então veja aqui, Lucas 2. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e os homens. O crescimento dele é natural, o crescimento de Jesus é natural. Não tem essa história de que ele fez um passarinho de barro, isso é falso. Ele fez um passarinho de barro e soprou e o passarinho saiu voando. Que isso? Os milagres de Jesus têm uma economia. Jesus não faz milagres só para divertir o povo. Quando Herodes quis que ele fizesse um milagre, ele não deu resposta nenhuma, Herodes. E quando os líderes judeus pediram que ele fizesse um milagre, ele disse, não tem nenhum, senão o do profeta Jonas. Chamou o Antigo Testamento como um tipo da morte dele. 3 dias no ventre do peixe e 3 dias na sepultura. Existe uma economia dos milagres. Todos os milagres de Jesus têm explicação, ainda que eu não entenda, mas todos têm uma explicação. Então, o crescimento do Senhor Jesus é natural. Mente humana que vai aprendendo e o seu desenvolvimento físico é natural. A sabedoria, né, a mente humana dele vai se desenvolvendo em estatura, né, em graça. Deus, o Filho de Deus, era uma pessoa agradável, porque a graça de Deus estava sobre ele. E ele é a própria graça personificada. Isso está lá em Tito capítulo 2. O Senhor Jesus é a graça personificada. E olha outra coisa interessante aqui. E a gente vai ter que responder uma pergunta sobre isso aqui, porque já veio isso. E descendo de Jerusalém com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito.
Deixa eu abrir um parênteses para dizer, a pergunta que apareceu aí é que Maria perdeu Jesus. Como é que Maria perdeu Jesus? Que a pessoa que disse assim, isso não é falta de responsabilidade, essa pessoa está totalmente enganada. Maria não perdeu Jesus. Aliás, parece, viu, que tem um hinozinho desses modernos que diz: quando certa vez foi passear, no caminho ele se perdeu. Eu gostaria muito de revisar só essa frasezinha, de revisar isso. Jesus não se perdeu coisa nenhuma, nem Maria perdeu Jesus coisa nenhuma. Mas a gente vai responder isso. É muito interessante essa história. Mas fecha o parênteses. Então, o texto diz que ele era sujeito. Portanto, havia uma disciplina na casa de Maria e de José, e não somente ele, mas os outros irmãos do Senhor Jesus, meio-irmãos do Senhor Jesus, porque eles não tinham a natureza divina, mas eles tinham a natureza humana, porque eles eram filhos de Maria com José. Todos eles se sujeitavam a essa disciplina, a disciplina da casa. Então, o corpo humano de Jesus, eu falei lá em cima nas intempéries, sentia cansaço, fome, sede, tristeza. No Getsemane ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Isso é Mateus, capítulo 26. Minha alma está angustiada. No percurso até a cruz, ele poderia ter morrido. Mas aquele mesmo Deus da carta aos Hebreus que podia livrá-lo da morte antes da cruz, o livrou. E sabe como foi? Sabe qual foi o expediente que foi usado para ele não morrer de fadiga antes de chegar ao Gólgota? O lugar da caveira, Gólgota é a palavra hebraica. Ele podia morrer de desfalecer, morrer mesmo, sob o peso daquela cruz e dos açoites e tanta maldade que foi feita com ele. Por isso que eles pegaram um homem que vinha do campo, um homem de Cirene, e obrigaram aquele homem a carregar a cruz de Jesus. Ele morreria antes. É Lucas capítulo... É o final de Lucas, deve ser capítulo 23, porque 24 já começa em Emaús, né? Obrigaram aquele homem de Cirene a carregar a cruz do Senhor, senão ele morreria. Na cruz, Jesus pediu água. Ele disse: eu estou com sede. E ele não foi, Deus não deu, não mandou um anjo dar água a Jesus. Não, Deus estava separado de Jesus naquela hora, dolorosamente. João 19, ele implorou por água. Oh, que coisa, não é? Se eu pudesse dar água a ele naquela hora, né? Que vontade. Mas ele teria que arcar, né, com a nossa natureza, sentir sede. Na cruz ele proferiu palavras de Davi. Olha que coisa, né? Eli, Eli, né? Lama sabachthani. Ele sentiu o desamparo do Pai. E tem um evangelista que diz Eloi, Eloi. Eu já vi muitas questões sobre isso aí, mas a mim me parece. Uma vez eu conversei com um médico muito amigo, há muitos anos, o Dr. Licimar Rocha de Castro, e ele admitiu comigo que o Senhor Jesus confundiu os idiomas naquela extrema angústia, porque ele falou hebraico e falou aramaico também. Mas fecha o parênteses, que esse não é o assunto de hoje, mas eu gostei muito do assentimento daquele médico, né, lá de Aquiraz, no Ceará. Proferiu palavras de Davi, né? Deus meu, Salmo 22, por que me desamparaste, né?
Há muita coisa a ser dita, muitos exemplos da humanidade de Jesus. Isso está em todos os compêndios de teologia sistemática. Pastor Pedro não está inventando nada. Nada mais como Pastor Pedro é sabido. Com esses livros que eu recomendei a vocês, Dr. Ware, Dr. Schreiner, o Griden, o Strong, e tudo isso que eu estou dizendo, eles dizem lá também. Então, agora, por que Jesus, o Filho de Deus, teria que ser humano? Logo, uma das primeiras heresias que apareceu depois de Cristo foi o docetismo. Uma heresia. Ensinava que não havia corpo físico humano em Jesus. A palavra dokel é o verbo que vem de docetismo, significa parecer, no sentido de aparência. Jesus tinha corpo físico humano mesmo, mas era aparência. Era falso, era aparência. Deus estava enganando a gente, segundo o docetismo. A humanidade de Jesus era aparente, o corpo dele era uma verdade apenas espiritual, não física humana. Ao revés dessa heresia, o testemunho dos autores inspirados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, apontam para a humanidade de Jesus como realidade central do cristianismo. Negar a humanidade do Senhor Jesus, segundo João, o apóstolo, que foi testemunha da humanidade dele, que viu ele chorar, que viu ele sentir dor, que viu ele querer dormir sem ter onde reclinar a cabeça, que viu ele sentir a angústia por causa da multidão que vivia como ovelhas que não têm pastor. Sabe que a palavra que é usada para ele se angustiou por ver uma multidão que não tinha pastor, a palavra é como se fosse uma espécie de diarreia. Olha, um distúrbio total. Né? Paulo sentiu esse mesmo, e a palavra é a mesma. Quando Paulo, em Atenas, viu a multidão toda entregue à idolatria, esse mesmo distúrbio que o Senhor Jesus sentiu, né? Paulo sentiu também, lá em Atenas. Então, ao revés dessa história toda, a humanidade de Jesus é uma realidade central do cristianismo. Negar a humanidade, João, que foi testemunha de tudo isso, ele disse que negar essa humanidade de Jesus é fazer parceria com o espírito do anticristo. Quem nega a humanidade de Jesus é o anticristo. É ele que inocula esse veneno, né? Todo espírito, e aqui a palavra espírito é pessoa, gente, ser humano, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, diz João. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, disse João. Por que Jesus teria que ser humano? Porque nós somos desobedientes, nós optamos pela desobediência, e essa desobediência nos leva ao inferno. Portanto, precisamos de alguém que nos acuda diante de Deus. E nessa questão, existe um binômio que é desobediência e obediência. Quem vai nos acudir em nossa desobediência é um homem, não é um Deus, é um homem. Na história da salvação há dois homens, Adão e Jesus. Adão representa desobediência. Por sua desobediência, todos nós pecamos e todos nós estamos condenados ao inferno e à morte. À morte e ao inferno. Jesus representa a obediência. Por sua obediência, Deus nos concedeu o perdão dos pecados. Então, hoje usa-se muito aquela expressão, né? Geralmente quando alguém fala e nós concordamos, esse me representa. Pois bem, Adão é representante e Jesus é representante também. Jesus representou a obediência
Nunca obedeceríamos a Deus se não fôssemos representados por Jesus. Só o homem Jesus pode nos acudir diante de Deus em nossa desobediência. Por que Jesus teria que ser humano? Para morrer em nosso lugar. Quando os amigos testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus, porque Deus não pode morrer, eles enganam milhares de pessoas que não conhecem a Bíblia. Porque somente um humano poderia morrer em nosso lugar. Deus não pode morrer. De fato. Um anjo não pode morrer. De fato. Jesus, o homem, é que morreu na cruz. E eu vou introduzir um importante conceito, o conceito de propiciação. Hilasmos. A ideia de apaziguar a divindade, de agradar a divindade. Quando João diz que Jesus é um advogado para com o Pai, ele está dizendo, é 1 João 2:2, ele está dizendo que Jesus é o advogado que o Pai aceita. É o advogado que agrada o Pai. Por isso que ele é a propiciação, isto é, o sacrifício que Deus aceita por nossos pecados. Então, em Hebreus está escrito, pelo que convinha que em tudo fosse feito filho, ou fosse feito, oh meu Deus, semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos nossos pecados. Está lá em Hebreus. Está em Hebreus, capítulo 2:17. Só o homem Jesus pode nos substituir diante de Deus. Né? O amor não está em que amamos a Deus, mas no fato de que Deus nos amou e nos deu seu Filho para a propiciação por nossos pecados. 1 João capítulo 4. Porque Jesus teria que ser humano para interceder por nós. Jesus se interpõe entre nós, entre Deus e o homem pecador, porque ele é homem. Cristo Jesus, homem. Né? A Igreja Romana afirma que Maria é intercessora, mas não há nenhuma fundamentação bíblica. Além de Maria mesmo, a Igreja ensina que os santos também são intercessores. Só para citar um, é uma oração. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei. Pelo povo abandonado, intercedei. Antônio de Pádua. Não é? Mas a Bíblia exclui qualquer outra pessoa humana nessa função de intercessor. Olha o que a Bíblia diz. Há um só Deus e um só mediador, intercessor, entre Deus e os homens, e o nome dele, Cristo Jesus, homem. Não é Cristo Jesus Deus, o intercessor é humano, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2. Então, a divindade de Cristo. Há outros ensinos sobre a humanidade do Senhor Jesus, muitos outros. Os ensinos que dispus aqui, você pode encontrar muitos outros. Lendo a Bíblia, você vai encontrar muitos outros ensinos sobre a humanidade de Jesus. A divindade. Jesus é divino. Jesus é o Verbo. E João diz no prólogo, capítulo 1, versículo 1, o Verbo se fez carne. Em Belém de Judá nasceu um bebê. Chamamos a isso de encarnação. Jesus é o Filho de Deus que desceu do céu para assumir a natureza humana sem nunca se desfazer da sua natureza divina. Portanto, ele é o Deus homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Ou 100%, 100%, como disse o pastor daquele professor de letras. Então, declarações bíblicas sobre a divindade do Senhor Jesus, elas são irrefutáveis. Porque um menino nos nasceu, quer dizer, menino é homem. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Deus nos deu seu filho, homem. O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome. Olha o nome desse menino de Isaías capítulo 6. Olha o nome desse menino. Maravilhoso conselheiro.
Deus forte. Perceberam? Deus forte. Pai eterno. Perceberam? Pai, príncipe da paz, né? O nome maravilhoso, olha que coisa interessante. Esse nome maravilhoso de Jesus é o nome desse maior jogador de todos os tempos, Pelé. O nome do menino é Pelé. Eu penso que foi algum judeu que colocou esse nome, viu um menino jogando de maneira tão maravilhosa e colocou o nome Pelé, não é? Ele é Ioetz Pelé, maravilhoso conselheiro. A inversão no hebraico é Ioetz é o maravilhoso e o Pelé o Ioetz é o conselheiro. Então, em hebraico é conselheiro maravilhoso. Ioetz Pelé. Olha o nome, Deus forte, né? Nome de Deus, né? El Shaddai, por exemplo, El Elyon, Deus Altíssimo. Ele é nome de Deus. Agora, ele é Gibor. Gibor, Sansão é Gibor. Shimshon HaGibor, Sansão o forte. Então, esse menino é forte Deus. Está invertido no hebraico. Primeiro é o Gibor, forte Deus. O outro nome dele, Av, pai. Ad-Avi é o nome do Pai Eterno. Então, ele é o Eterno Pai. Ad é eterno. E por último é Sar Shalom. Shalom Sar. A expressão é Sar Shalom. É o príncipe da paz. Para analisar esses nomes aí e fica por aí mesmo com Isaías, que mais informação bíblica sobre a deidade de Jesus, né? João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo igual a Deus. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Aqui está dizendo unigênito, quando fala com Maria, falou primogênito. Então, Jesus é primogênito de Maria, mas Jesus é unigênito do Pai. Primogênito é o primeiro filho, o mais velho. Não há como negar que Maria tenha tido filhos, porque Jesus é o primogênito dela. Quem só tem um filho não tem um primogênito, tem um filho único. Primogênito é o primeiro dos outros que vem atrás. Agora, presta atenção. Jesus é unigênito do Pai. João 1,18. Monogenês. Literalmente é um e somente. Monogenês, literalmente, em grego, é um e somente. Agora, temos que entender o que é monogenês theos. Porque a leitura no Receptus... Receptus é um texto muito antigo. A leitura no Receptus é monogenês ruios, mas isso foi alterado por um escriba. Porque textos como o Aleph e o Bei, que são a maior autoridade em questão de textos da Bíblia, eles leem monogenês theos, eles não leem ruios. Monogenês ruios é primogênito filho, não é? Mas o monogenês theos é Deus unigênito. É isso que Jesus é. Jesus é Deus unigênito, né? Jesus é o Deus unigênito e não o filho primogênito. Ele é filho primogênito de Maria. Isso implica dizer que só há uma maneira de entender essa geração de Jesus, é que Jesus é pré-existente. Se ele é monogenês theos, ele é Deus unigênito. Então ele é pré-existente. A geração dele é eterna, dizem os teólogos, nas teologias sistemáticas.
Então, Jesus é divino. Os autores do Antigo e do Novo Testamento usam o nome sagrado de Deus, Adonai, aquelas 4 letrinhas que ninguém sabe ler, é JHWH, ninguém consegue ler isso. Mas os autores do Antigo Testamento e do Novo Testamento usam essas 4 letrinhas que são chamadas de tetragrama sagrado. 4 letras sagradas, que a Septuaginta introduziu na tradução do hebraico para o grego, traduzindo as 4 letras hebraicas JHWH, que é o nome que Moisés ouviu, mas não sabe dizer, ninguém sabe. Mas a Septuaginta traduziu por Kyrios. Então, toda vez que o tetragrama aparece no texto massorético, no texto hebraico, a Septuaginta traduz por 4 letrinhas, tetragrama sagrado, e ele substitui as 4 letrinhas por Kyrios, porque a Septuaginta é do hebraico para o grego. Então, o uso do nome do Senhor Deus Pai no Senhor Jesus. Olha para cá, Mateus 3. João, o Batista, aplica a Jesus a profecia de Isaías 43. O que diz a profecia? Preparai no deserto o caminho do Senhor. Essa profecia está há mais de 700 anos antes de João. Agora vamos ao contexto que João usou essa profecia. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, cada um de vós, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Adonai, preparai o caminho do Senhor. Olha, preparai o caminho de Jesus, que é Senhor, que é Kyrios, que é as 4 letrinhas. Observe que ele dá a Jesus o título de Senhor, Kyrios. E Kyrios na Septuaginta é as 4 letrinhas. São as 4 letrinhas. E olha o que Paulo faz. Toda língua confessa que Jesus Cristo é... Está aí as pessoas dizendo é o Senhor, mas não tem esse artigo não. Toda língua que confessa que Jesus Cristo é 4 letrinhas. 4 letrinhas. Para dizer que toda língua confessa que Jesus é Deus. Não é? Jesus é o Deus. A palavra que foi traduzida por Kyrios é a palavra JHWH, que ninguém sabe ler. E Paulo usou Kyrios, se louvando na Septuaginta. Paulo se louvou aqui na Septuaginta. E ele disse que quando você confessa que Jesus é as 4 letrinhas, você glorifica a Deus, o Pai. Então, finalmente, todavia, para nós há um só Deus, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual, olha, Kyrios novamente, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós existimos também. Então, por exemplo, Jesus tem atributos de Deus, onipresença, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Onisciência. Agora vemos que sabes todas as coisas, os apóstolos disseram a Jesus. E só ouvirem aquele famoso discurso de Jesus sobre o Espírito Santo, agora vemos que sabes todas as coisas. Onisciência. Jesus acalmou a tempestade no mar, andou sobre as águas, curou toda sorte de enfermidade, restituiu a vista a cegos, inclusive a um cego de nascença, ressuscitou mortos, inclusive um morto de 4 dias, isso é onipotência. Ninguém faz isso. Só Deus faz isso. E Jesus disse, eu faço isso tudo pelo dedo de Deus. E o dedo de Deus no Novo Testamento é o Espírito Santo. Então, para acabar, 2 versículos que me impressionam e um completa o outro. Colossenses 1,19. Porque aprove a Deus que nele Jesus habitasse toda a plenitude. Plenitude, a palavra pleroma, em grego significa não falta nada. Quando não falta mais nada é pleroma. Pleirousa, é usada essa palavra em
Mateus 5,17. E Colossenses 2,9, seguindo Colossenses 1,19, agora Colossenses 2,9, para completar, que nele habitasse toda a plenitude. Olha o que diz Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Há uma infinidade de textos no Novo e no Antigo Testamento que atribuem divindade e humanidade ao Senhor Jesus. Ele é Deus homem, ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Aleluia, aleluia. Palavra com você, meu amigão. Muito bem, pastor. Que coisa linda. A gente... É uma curiosidade, né? Assim, essa questão do tetragrama. A gente ouve falar muito sobre isso, né? E ficou famosamente conhecido como tetragrama e acabou, né, pastor? Tetragrama sagrado, as 4 letrinhas, né? Sim. Se a gente colocasse no nosso alfabeto, seria JHWH. Ninguém consegue ler isso, né? Sim. E quando maçoretas criaram as vogais hebraicas, eles não pontuaram esse nome. É porque não sabiam qual era a pronúncia do que Moisés ouviu, e também por extremo respeito e reverência, para não incluir no mandamento sobre o nome de Deus. Não queriam morrer por causa da violação desse mandamento, não tomarás o nome. Esse tetragrama sagrado é o nome inefável de Deus. Sim. Então, por exemplo, existe transliterações sobre isso, que deram, por exemplo, Jeová, mas isso já é assunto para um outro dia. Mas nenhuma transliteração é correta. É melhor fazer como os judeus fazem. Quando eles encontram essas 4 letrinhas, ou eles dizem Hashem, Hashem é o nome, ou eles dizem Adonai. Então, Hashem é o nome. Então, eu digo, se Deus quiser, o judeu não diz, porque ele não tem certeza do nome de Deus. Então, ele diz, se o nome quiser. Eu digo, se Deus quiser. Ele diz, se o nome quiser. Agora, também, quando ele está lendo, que ele chega nesse nome, ele diz Adonai. Se ele quiser dizer, eles têm essas 2 opções. Mas no Novo Testamento, nós sabemos que Theos é Deus, não é? Sim. Que Jesus é o Filho de Deus, mas os nossos amigos do judaísmo, eles não têm um Novo Testamento. Sim. Então esse tetragrama é o nome inefável de Deus. E esse nome que está lá no Antigo Testamento foi usado por Paulo em Filipenses, quando ele diz: toda língua confessa que Jesus Cristo é 4 letrinhas, para a glória de Deus. Então toda língua confessa que Jesus é Deus, para a glória do Pai. Amém. Seria esse o nome que eu tenho um amigo judeu, pastor, que ele fala muito que tem um nome que eles não pronunciam, a não ser que estejam em momento, né, de reza, lá como eles chamam, né? E eles não pronunciam assim, de qualquer jeito e tal. Será que ele se refere a isso aí, pastor? Exatamente, precisamente. E eles nem inventam nada. Não inventam. Em conversa comum dizem Hashem, sim, o nome. Na sinagoga dizem Adonai. Sim. E não falam assim de qualquer maneira, não. E quando na literatura deles, quando eles transliteram a palavra Deus, eles colocam assim, D maiúsculo, apóstrofo, Deus, US. Não colocam Deus, a letra, né? E. Não completam a letra. Entendeu? É verdade, é isso mesmo. Ele sempre se comunica, sempre ele manda, quando ele manda alguma coisa, ele sempre escreve desse jeitinho mesmo aí pra mim. Eu me lembro, Elber, que uma vez que eu estava... Já lhe falei sobre aqueles rolos da Torá que estão lá no Museu Nacional, né, no Rio de Janeiro. Sim. Depois que terminamos todo o trabalho, aí
Aí apareceu um padre e um rabino. E um dia eu estava lendo com o rabino um texto. Aí eu descansei a minha mão em cima do rolo. Aí aquele rabino, ele abriu os olhos assim, bem azuis, arregalou aqueles olhos e disse assim: por que você botou a mão? Tem o nome de Deus aqui. Tocou na arca, né? Tocou aquele rolo para Deus, para eles é divino, né? Sim. A palavra é de Deus, mas o rolo mesmo é de Antílope, foi homem que escreveu. Como é que os homens escreveram aquilo? Sem apoiar a mão? Não é? Aí eu comecei essas coisas com ele, ele disse assim, vocês cristãos não têm jeito. Aí eu disse a ele assim, e nós vamos dar um jeito em vocês. Pronto. Tá certo. Mas muito bom, meu pastor. Será que teremos dúvidas ainda na semana que vem? Deve ter, né? Com certeza. O povo... Pode ter alguma coisa sobre Maria, ouviu? Sim. Eu amo Maria, eu quero deixar bem claro. Sim. Maria é minha irmã. Eu tenho um amor especial. A minha mulher sabe, o nome que eu mais gosto de mulher é Maria. Eu não tenho uma filha, eu só tenho uma filha, chama-se Leila, que é um nome bem expressivo, né? É a noite em hebraico, né? E a noite é poética em hebraico. A minha filha chama-se Leila, o nome é bem poético. Mas Maria é o nome de mulher que eu mais gosto. E eu sei que a influência dessa mulher especial, não é? Sim. A que Deus escolheu para ser a mãe do filho dele. Então, meus amigos católicos, não é verdade que os crentes não amam a Maria. Amam. Ninguém ama mais a Maria do que os crentes. Nós temos um hino lindíssimo, antigo, que diz: quem é esse estranho infante de Maria, a Virgem Mãe? Olha que coisa linda que os crentes cantam sobre Maria, né? Nós amamos a Maria. E eu disse a uma tradutora juramentada, uma mulher muito ilustre, e eu disse a ela: é engano, nós amamos a Maria. E ela não sabia disso, né? Amamos a Maria. Eu disse: tem meu livro sobre a oração do Pai Nosso, que eu vou lhe dar. Depois ela disse que era o livro de cabeceira dela. E naquele livro eu falo alguma coisa sobre essa mulher bendita, né? Bendita. Então, mas ela não é minha mãe. A minha mãe é Dona Nice. Ela é mãe do homem Jesus e dos filhos dela e das filhas dela. Certamente vai haver alguma coisa sobre Maria, ou também alguma coisa de teologia sistemática, né? Sim. Que eu não tenha sido explícito, ou não tenha agradado, ou tenha me equivocado. Estou aqui para restaurar o que tiver errado e restabelecer o que for verdade, né? Muito bem. Tá certo, doutor Pedro Moura. Então, na semana que vem, já tem um assunto da semana que vem, não? Olha, que seria hoje, não é? É uma coisa tão interessante, né? Hoje eu falei com o Romeu hoje e também com o William ontem. Sim. Não vamos deixar para trás o assunto para não cair no descrédito, né? Todo mundo que a gente agendou e mandou dizer que está agendado vai ouvir. Então, é uma pergunta sobre a luta do arcanjo com Satanás pelo corpo de Moisés. Não é interessante isso? Só Judas fala nisso. É o nosso assunto de sábado, de sexta-feira. Sim, muito bem. E, Albert, esse de hoje, as pessoas ficam perguntando, né? Está na sequência correta, né? O de hoje vai ser reprisado terça, não é isso? Sim. Sim. Tem um amigo médico, ele opera muito, né? Um oftalmologista, inclusive ele me operou, e ele não pode assistir. E então eu mandei dizer a ele as reprises. E ele perguntou: é da sequência? Porque ele ama os temas que a gente manda. É uma pessoa por quem eu oro, um amigo temente ao Senhor, mas então ele fez essa pergunta e eu disse: eu tenho certeza que a sequência
o da sexta-feira vai para a terça, não é isso? Isso, na terça-feira. É sempre seguinte, né? De hoje, toca na terça-feira. Sim, dia 30, tá bom. Isso. Né? Então é assim que funciona. Pastor Pedro, mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto de hoje? Só esse nome que eu deixei para o fim. Sim. Portanto, Isaías 7,14, que esse mesmo versículo é repetido por Mateus 1,23. Olha, Isaías: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha, lindo. Mas Isaías não disse o significado. Aí Mateus disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel. Olha, a preposição im, o nome Manu, que é o nome do Senhor Jesus, abreviado, e o nome El. Então literalmente, né? Im é a preposição com Manu, né? Com nós. Manu é o... que confusão que eu fiz. Manu é o pronome anarnu, em hebraico, que é nós. Então, im é a preposição, im. Com Manu é anarnu, nós. Então, com nós, falando como índio fala, né? Índio que não tem cultura. Aliás, não, nessa maneira de dizer que pode ser preconceituosa. Falando como quem não sabe falar bem, né? O estrangeiro. Sim. Então, com nós, Deus. Que traduzido é Deus conosco. Emanuel é Immanuel. Com nós, Deus. Conosco, Deus. Deus conosco. Então, a 1 João 5:20, sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Olha que coisa, este Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho do homem. Passo para você a palavra, meu amigo. Muito bem. Pastor, o nosso amigo Romeu está aqui nos lembrando que todos os programas estão disponíveis no site da rádio, viu? Então, ele reprisa posteriormente, né? Tipo, hoje reprisa na próxima terça. Porém, todos os programas ficam ou estão, né, no site da rádio. Então, se a pessoa quiser acompanhar por lá também, beleza, né? Eu aconselho. Pode escolher um que quiser e ouvir, não é isso? Isso, exatamente. Sim. Ou o Elber, e aquela ideia de pessoas que estão dizendo: eu não consigo mandar eu não consigo me comunicar com o pastor Elber, etc. Que orientação seria, Elber, para eles? O meu pastor, assim, ou seria pelo próprio WhatsApp da rádio, né? Eu acho que seria interessante. Sim. O WhatsApp da rádio, que é o 11 930 03 03 16. Aqui a gente tira todas as dúvidas, e aqui também que tudo que for tocante ao assunto rádio, né? As dúvidas, ajudas, programas, enfim, tudo que a pessoa quiser saber, eu acho que seria interessante aqui, porque aqui a gente vai conseguir atendê-la muito bem, né? E é o 11 930 03 03 16, né? Esse seria o nosso WhatsApp, né? E você repete para mim, para eu mandar para eles? 11 9 30 03 03 16. 11 9 30 03 03 16. Isso. E tem o e-mail também aqui da rede, né? Que seria rede316 @missões nacionais, ou missões, no caso, missões, né? missõesnacionais.org.br. Esse é o nosso e-mail, caso a pessoa queira também, né, mandar alguma coisa aí maior e tal, que não caba no WhatsApp. Então, pode ser aqui, né? Esse é o e-mail da rede.
Então, rede316@missõesnacionais.org.br. Esse é o e-mail da rede para você também que queira tirar alguma dúvida aqui com a gente, né? Tá bom. Muito obrigado. Nada, que isso. Meu pastor, podemos então agora partir já para a contagem regressiva para a próxima sexta? Deus quiser. Vamos aprender a lutar com o inimigo, né? Com certeza. Então nós queremos agradecer, pastor, mais uma vez a sua participação, a sua rica participação aqui pra gente, né, com a gente, e em nome da rede, em nome de todos os ouvintes, né, que estão aqui plugados com a gente, em nome de toda a audiência, que Deus continue abençoando aí o senhor, a sua família, um bom fim de semana e até sexta, permitindo Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém, meu pastor. Muito obrigado. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,